Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Estamos começando mais uma entrevista e hoje o nosso assunto é dengue aqui em Bauru. E para falar sobre isso com a gente, estamos recebendo o Daniel Tarcinali, que é diretor da Vigilância Ambiental, e a Natália Paz, que é diretora da Vigilância Epidemiológica. Daniel, Natália, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Daniel, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo como é que está a situação da dengue aqui em Bauru. Nós vemos agora nesse ano 2024 uma grande divulgação da imprensa nacional de que muitos municípios os casos explodiram, né? Números que não eram vistos em várias cidades acabaram assustando os moradores. Como é que está a situação em Bauru? Em Bauru a gente tem mantido uma média de casos muito semelhante do ano passado. A gente atribui um pouco isso à circulação do vírus, que seria um sorotipo 1 de dengue. A gente vem tendo a circulação desse mesmo sorotipo há muitos anos, então isso faz com que a população, grande parte da população, tenha uma certa imunidade a respeito da dengue. Então, é muito em função disso, que você não tem, a gente não tem visto em Bauru ainda uma situação de muitos casos como a gente está vendo na região. No entanto, existe o risco da circulação de outros sorotipos. A gente tem no estado de São Paulo circulando o sorotipo 2, o sorotipo 3. Então, a gente tem que manter os nossos cuidados, manter as atividades sendo feitas, para evitar que a gente tenha uma transmissão como nos outros municípios. Perfeito. A gente vai entrar mais nessa questão, mas antes eu gostaria de ouvir da Natália como é que está a situação da vacinação, porque uma novidade para esse ano também foi a chegada da vacina contra a dengue. Bauru recebeu essa vacina? Bauru ainda não recebeu. Eu gostaria de ressaltar, antes de falar um pouquinho sobre a vacina, que a vacina ela é uma medida adicional de controle e prevenção, né? A gente tem todas as outras medidas que a gente não pode descuidar. Então, a vacina ela vem aí para adicionar uma questão preventiva, né, dentro dos casos de dengue. Bauru não recebeu porque o Ministério da Saúde adotou 3 critérios para selecionar municípios que receberiam nessa primeira etapa a vacina da dengue, e dentre esses critérios, um deles era a circulação do tipo 2 da dengue no município. Nós não temos, né, a nossa circulação viral é o tipo 1 e por esse motivo nós ficamos fora dessa lista nesse primeiro momento. Alguma expectativa de chegada, previsão? Só quando chegar aqui o tipo 2 aqui vem a vacina? Qual que é a expectativa? Na verdade, não, o repasse da vacina não está atrelado à questão da circulação viral do tipo 2, né? Quando a gente for receber, mas nesse momento a gente ainda não tem uma previsão para recebimento dessas vacinas. Elas começaram a ser disponibilizadas desde o dia 8 de fevereiro. No estado de São Paulo, 11 municípios foram elencados. Eu queria que você explicasse um pouquinho, o Daniel ou a Natália, essa questão do sorotipo. O que diferencia sorotipo 1, sorotipo 2, 3? Essa questão da imunidade é importante a gente saber também. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. A dengue, a gente conhece 4 sorotipos de dengue, né? Tem um 5º sorotipo encontrado em outro país, mas basicamente no Brasil circulam 4 sorotipos de dengue. Esses sorotipos, dependendo da época, você tem a circulação de um ou de outro, porque é a dinâmica da doença. Então, tem municípios que já tiveram a circulação de todos os sorotipos. Aqui em Bauru, a gente teve circulação de outros em outras épocas, mas o que predomina aqui na cidade nos últimos anos é o sorotipo 1. Então, o que acontece? A pessoa pegou o dengue pelo sorotipo 1, ela cria uma imunidade daquele sorotipo, ainda que por um certo período de tempo. Hoje existem estudos que dizem que você pode vir a pegar o sorotipo 1 novamente, mas de acordo com aquele sorotipo que você pegou naquele momento, você vai ficar imunizado por ele durante um período, durante uma época. Então, o que a gente atribui a essa... a gente não tem uma explosão de casos na cidade. É em função dessa circulação do sorotipo 1. Muita gente já pegou dengue pelo sorotipo 1, então está imune, em tese, de pegar dengue novamente. E o que a gente está observando é que, no momento, a gente tem circulação do sorotipo 1. Perfeito. A gente viveu agora uma pandemia e muito se falou sobre o coronavírus. Aí tinha as variantes. É quase a mesma coisa ou não? E tem nessa tipagem aí um mais grave que o outro?
É como se fosse isso. A questão de... São variantes, né? São sorotipos diferentes. Então, existem alguns que são mais agressivos, né? Então, o sorotipo 2, por exemplo, espera-se que os sinais e sintomas que a pessoa infectada por ele sejam um pouco mais agressivos do que o sorotipo 1, né? Mas tudo depende também da condição de saúde do indivíduo contaminado, né? Se ele é uma pessoa que já tem comorbidade, uma idade avançada, né? Ou muito jovem, também menor de 1 ano, maior de 60 anos, a gente precisa se preocupar um pouco mais, né? E a forma como esses sinais e sintomas vão aparecer nesse indivíduo vão depender também não apenas do sorotipo, que tem sim alguma diferenciação na questão de gravidade, né? Mas também da condição de saúde do indivíduo. Tá, eu vou entrar até numa questão aqui agora, Natália, que diz respeito a isso. No dia que a gente está gravando essa entrevista aqui, nós temos em Bauru 473 casos confirmados, 795 em investigação e, infelizmente, um óbito. E esses números, eu estou dizendo no dia que está gravando, porque eles são elásticos, né? Cada dia aumenta, infelizmente. Tanto é que no dia que foi feita a pauta, o número é totalmente diferente aqui, nem faz tanto tempo. Mas um óbito, o que leva? Eu queria que você explicasse um pouquinho, que vocês explicassem para a gente um pouquinho, a gravidade da dengue, né? Porque muita gente fala, não, pegar dengue não é nada, não. Aquela história de que, até houve essa semana uma divulgação de um pesquisador da Unesp dizendo que esse é um dos principais fatores de que as pessoas não se cuidam, né? Não tomam conta do seu ambiente. Mas qual a gravidade da dengue? Explica um pouquinho o que leva a pessoa a morrer de dengue, né? Então, a principal condição é essa que eu acabei de apresentar, a condição de saúde do indivíduo, né? Se ele é um indivíduo num extremo de idade, um idoso, ou com uma condição de saúde já comprometida por alguma doença, uma comorbidade, para ele vai ser mais difícil sair do quadro da dengue, né? Então, ele vai passar por todas as etapas de tratamento que são feitas, né, de acordo com aquilo, sinais e sintomas que vêm sendo apresentados, mas talvez o organismo dele não responda tão bem a esse tratamento, né? Esse óbito em questão que a gente teve foi um senhor de 78 anos, por exemplo. Então, assim, é um idoso, né? A gente sabe que para essa população, a evolução ela é um pouco mais crítica, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Acompanhar mais de perto. Por isso o diagnóstico precoce é tão importante, porque quanto antes iniciar o tratamento, melhor o prognóstico aí desse indivíduo. É uma inflamação no corpo, seria mais ou menos isso? Isso, é uma doença viral, né? É uma resposta inflamatória aguda aí que atinge diversas partes aí do organismo. Bom, e toda vez que a gente fala de dengue, a gente até falou isso antes de começar a gravação, é importante a participação da população. O Daniel falou que trabalha com dengue desde a década de 90, é sempre a mesma tecla, né, Daniel? E parece que não há essa consciência ainda, porque a infestação está aí. E depende também da participação da população. Como é que é trabalhar dessa forma, Daniel? Poder público, a prefeitura, né, através das vigilâncias, e em contrapartida a população também tendo que fazer a sua parte. Como é que vocês lidam com essa situação? É importante a gente entender o ciclo de vida do mosquito. O mosquito, em uma semana, o mosquito sai da fase dele de ovo para um mosquito alado voando. Então, onde é que a gente consegue interferir? Nessa fase que ele está de ovo até mosquito, você consegue barrar essa fase eliminando a água. É por isso que a gente bate tanto em cima da pessoa, percorrer a casa dela uma vez por semana, observar tudo que pode acumular água, retirar pratinho de planta, fazer tudo aquilo que você consegue para eliminar a água e não ter criadouro do mosquito em casa. Porque se você fizer isso toda semana, você corta o ciclo do mosquito, ele não vai nascer. Sem mosquito você não tem transmissão da doença. Então, quanto menos mosquito você tem no ar, menos doença você transmite, menos dengue você transmite. A gente está falando de dengue, mas o Aedes aegypti ele transmite outras doenças importantes também, chikungunya, zika, que são doenças, inclusive, que a pessoa leva os efeitos dela para a vida toda. Então, a gente tem que estar atento a isso. É importante cortar o ciclo do mosquito. Onde entra o trabalho da prefeitura? A gente faz as visitas casa a casa ao longo do ano. No ano passado, a gente fechou mais ou menos 700 mil visitas no ano. Isso é visita casa a casa, passando as informações, eliminando o criadouro, fazendo o tratamento daqueles pratinhos de planta, do ralo, com um produto larvicida,
que é o que a gente consegue usar. Esse produto larvicida só a prefeitura tem acesso a ele, a prefeitura, o estado, então a pessoa não compra em qualquer lugar. A gente usa esse produto como um meio de você ter a certeza de que por pelo menos 30, 60 dias não vai nascer mosquito naquele lugar. Se nascer, não vai virar um mosquito alado. Então, assim, aonde entra o papel da população? De fazer esse cuidado. Não adianta a gente pensar, esses dias mesmo eu recebi alguém perguntando sobre pó de café. Eu vou colocar o pó de café na casa e tal, eu vou eliminar o mosquito. É muito mais simples você virar o pratinho de planta do que colocar o pó de café nele. Mesmo porque você vai colocar o pó de café toda semana, você vai fazer isso. Toda semana você vai colocar água sanitária no ralo. São coisas muito simples, mas que você tem que estar atento e que você tem que entender que dengue é uma doença importante. A gente vê o que está acontecendo. Hoje a gente tem uma situação mais ou menos dentro daquilo que a gente já está acostumado a trabalhar, mas no momento em que você tem muitos casos de dengue, você não consegue ter o mesmo atendimento para a população. Porque é muita gente procurando os sistemas de saúde, não só o público, como o privado também. Então a gente tem... não tem vaga para todo mundo, não tem tratamento adequado para todo mundo. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Daí você vê aqueles esforços para você criar um lugar para colocar as pessoas, para hidratação e tudo mais. Então a gente consegue evitar isso fazendo a nossa parte, que é observando a nossa casa, destinando o lixo de forma correta. Hoje ainda muita gente joga o lixo em terreno baldio, na rua. Então, assim, são cuidados que não são só para dengue, são cuidados que você tem que ter de higiene, de cuidado com a sua casa mesmo, com a sua vida, para evitar qualquer tipo de doença. A gente fala de dengue, mas se amanhã a gente tiver toda a população vacinada, tiver uma transmissão mínima de dengue, a gente vai continuar tendo doenças causadas pela destinação inadequada de lixo. Fora os problemas que a gente causa para o meio ambiente, que depois vão se transformar em doença também. Então, tudo está vinculado aos nossos hábitos. Focando nisso, qual é o nosso trabalho hoje principal? A gente tem feito um trabalho forte com as escolas para levar para as crianças a ideia de como acontece a transmissão, a importância de se conter o mosquito. E eles estão levando para os pais as informações e cobrando, de que seja feito, ele olha em casa, vê se não tem água. A ideia é que essas crianças sejam o nosso futuro e que eles pensem diferente da maioria das pessoas. Que deem importância para essas coisas, para que a gente não tenha gente morrendo de dengue. Você pensar, é um absurdo pessoas morrerem de dengue por conta de uma doença que você simplesmente não tem o cuidado. Porque é isso, é a falta de cuidado que gera a quantidade de mosquito que a gente tem na cidade. As crianças são a melhor arma para o futuro, não para o agora. Mas se a gente não começar, nunca vai ter. Agora, para quem está nos acompanhando, como a gente está falando muito sobre dengue, eu vi esses dias que lugares muito inusitados de casa podem ser criadores. Vou dar um exemplo prático que eu, uma vez em casa, consegui descobrir sem querer. A calha de casa estava com uma queda errada ali e tinha uma poça d'água lá e tinha larvinha ali. Daí a gente corrigiu a calha. É um local que dificilmente alguém vai acessar para ver. Então, isso eu só estou dizendo, até para você reforçar, o cuidado nessa busca. Não é só dar uma voltinha no quintal ali e não tem nada. Tem que ser algo mais prático, Daniel? Exatamente. Você tem que conhecer a sua casa. Você tem que conhecer e, assim, pensando em dengue, olha, tá chovendo, eu tô vendo, eu vejo que tá juntando água na calha porque tá gotejando, ou eu tenho árvore na frente de casa, chove, venta muito, a calha entope. Eu falo isso pela minha casa. Essas chuvas que deram ultimamente, tem árvore e entupiu a calha. Como que eu percebo isso? Junta água. Outra coisa, a caixa d'água. Muitas vezes a caixa d'água está em cima da casa e você não tem essa noção se ela pede. A gente tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Querendo ou não, a gente tem que fazer. É uma questão de higiene também. Então, presta atenção na parte alta da casa também. A gente está adquirindo agora 2 drones, para uso nessas situações, para a gente poder, isso claro, autorizado pelo proprietário, a gente olhar a parte alta se a pessoa tiver dúvida. Então, assim, é mais uma ferramenta, mas é o que eu falei, a gente precisa que as pessoas façam também a sua parte. Elas precisam olhar e precisam entender que qualquer lugar que pare água é propício para o mosquito. A gente pega muito isso. Hoje a gente está trabalhando com as armadilhas na cidade.
Essas armadilhas, elas mostram o quê? Elas capturam as fêmeas do Aedes. Fêmeas, ela atrai a fêmea para dentro da armadilha e a gente captura. Então, tem fêmeas de Aedes nascendo ali naquela área, uma região de mais ou menos 300 metros. Muitas vezes a gente faz as visitas nas casas e assim, você percebe que não tem nada, você não acha nada, e depois de fazer as casas fechadas, fazer as casas abandonadas, você vai encontrar, muitas vezes é um negócio pequeno numa casa, escondido em algum lugar e que está produzindo mosquito ali e de forma importante, não só para o quarteirão, 300 metros em volta, às vezes 4, 5 quadras estão expostas àquele criadouro que está numa casa. Então a gente tem que estar atento mesmo. E isso, quem é melhor para descobrir isso, se não a pessoa que está dentro da casa? Dela conhecer. Aí entra outra questão também. Acumular o mínimo possível de coisas em casa. Tem muita gente que guarda coisa que não vai usar nunca, né? Mas que está lá, está no quintal, muitas vezes sem cobertura de nada, que está exposto à chuva e tudo mais. Às vezes cobre com uma lona e a lona está ali com a própria lona uma piscininha ali. Isso, ela acaba servindo como criadouro também. A gente tem feito mutirões na cidade de limpeza, o último que a gente fez foi no Gasparini, no Jardim Helena. A gente tirou 41 toneladas de lixo em um sábado. É assustador, né? É assustador. Agora a gente vai ter no próximo mês o Nova Esperança, a mesma coisa. Em abril tem um grande mutirão na cidade, Cidade Limpa, que a gente faz isso na cidade toda. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 1.300 toneladas de lixo. 2 semanas de trabalho. Estava em algum lugar ali encostado. Estava na casa das pessoas. Então, essa quantidade de lixo ela tem cada vez mais aumentando, ela vem aumentando. Hoje a gente tem ecoponto na cidade, a gente tem coleta seletiva em vários lugares. Não acumule. Não acumule, coloque para coleta, leva no ecoponto, aproveita os mutirões e põe na rua, né? A prefeitura oferece uma série de saídas para tudo isso. Muitas vezes você não tem condição, eu não tenho condição de tirar as coisas da minha casa, mas vai ter um mutirão, eu vou pôr tudo na rua e vou me livrar daquilo, não vou acumular mais. É o mínimo, né? E só reforçando tudo que o Daniel falou, me veio uma lembrança aqui, até porque a Natália falou que o óbito foi uma pessoa idosa. Às vezes a gente esquece que os idosos moram sozinhos e não tem condição nenhuma de fazer toda essa verificação que o Daniel orientou a gente. Então você que é filho, você que é parente, ou até mesmo um vizinho que sabe que tem um casal de idosos que mora ao seu lado, se ofereça para dar uma olhadinha aí, fazer aquela boa vizinhança, porque se tiver o foco lá na casa do idoso, quem vai sofrer é o vizinho que negligenciou também. Então só uma lembrança aqui. Para a gente partir para a finalização, Natália, já que Bauru não recebeu a vacina, existe alguma outra forma que a gente pode fazer? Porque tem lá uma casa que está fechada e tem um foco e o mosquito vem na minha casa mesmo eu fazendo a minha parte. Eu estou dizendo aqui, o repelente. O que a gente pode fazer além do repelente, o sol repelente? Dá as dicas para a gente tentar pelo menos não ser picado pelo mosquito se ele estiver no ambiente que a gente estiver. Sim, na realidade, a prevenção a gente não pode baixar guarda, né, em momento nenhum. Então, eliminação de criadouros é a principal delas, né? E o uso de repelente ele pode ajudar, sim, né? E eventualmente, se né, a gente não conseguiu evitar essa questão, né, do mosquito picar e acontecer a transmissão, que a gente orienta a população é que procure imediatamente serviço de saúde, caso apresente dor de cabeça, febre alta, dor atrás dos olhos, que são esses sintomas compatíveis aí com a doença da dengue, para que o atendimento seja o mais precoce possível, ela possa ter um tratamento adequado, orientações de como ser tratada e não evoluir de forma grave e às vezes até ao óbito, né? Mais uma questão de prevenção. Se um morador de uma casa tiver a dengue, como é que funciona essa transmissão? Tem que ter algum cuidado específico com ele? Lembrando novamente da pandemia, ficava isolado quando estava contaminado. Também tem que ter esse cuidado, a questão do mosquito na casa, isso se preocupa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O ideal é que a pessoa contaminada utilize o repelente para que o mosquito não pique ela, né, se contamine e leve a doença para os outros indivíduos. Com relação ao isolamento, a gente não tem essa recomendação. Tá bom. Natália, Daniel, quero agradecer demais a presença de vocês. Se ficou faltando alguma coisa, estão à disposição, pode ficar à vontade para completar. Mas quero agradecer a presença de vocês aqui para orientar a população e cada um que está nos assistindo, levar tudo a sério aqui, né, e praticar dia a dia as orientações. Não são nem dicas, são orientações que os profissionais estão passando para a gente aqui. Eu queria só acrescentar uma coisa. Caso
você tem, é próximo da sua casa, ou você percebeu em algum lugar, ah, o meu vizinho não cuida, o meu vizinho tem um quintal cheio de coisas, você tem o canal da prefeitura, entra no site da prefeitura, faz a denúncia, porque a nossa fiscalização vai até lá. É importante lembrar as pessoas que acumular coisas em casa e ter criadouros em casa é passível de autuação e multa. Tá? Então, assim, existe o canal da prefeitura, da ouvidoria no site da prefeitura, você faz a denúncia que a gente vai até a casa e vai fazer a fiscalização ali também. Eu agradeço essa oportunidade de ter vindo aqui. É sempre importante a gente estar divulgando as informações sobre dengue. A gente tem feito isso de forma bastante forte, porque a informação é o único meio que a gente tem de prevenção da doença. A gente faz as ações depois que as coisas já não estão correndo bem, mas a gente tem que estar sempre atento para se antecipar a doença. E a antecipação é isso, é a eliminação de criadouro, preocupação com o seu ambiente, onde você mora, com as coisas que você faz. Se a gente tiver esse cuidado, a gente vai ter menos mosquito e menos transmissão de dengue. Perfeito. Natália? Gostaria de aproveitar também para informar que a Secretaria de Saúde ela disponibilizou um link dentro da página da Prefeitura, que é onde você consegue acompanhar diariamente o número de casos que estão ocorrendo no município, né? Inclusive os pontos de infestação também, tem um mapinha lá. Então, quem quiser acompanhar, é só acessar o site da Prefeitura, tem um banner da dengue lá onde você consegue ter esse acesso diário. Perfeito. Obrigado, Natália, Daniel, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.